Formar médicos é mais do que ensinar técnica, é transmitir responsabilidade. Neste espaço, você vai ouvir conversas com quem fez da medicina um compromisso com o futuro. Legado com um propósito, um podcast do Grupo Sonho. Se no primeiro episódio nós falamos de médicos que formam médicos, nesse segundo nós elevamos o patamar e o nosso convidado, ele realmente modifica como a medicina é ensinada no Brasil. Tenho orgulho de receber hoje o professor Cláudio Sadi Rodrigues Coy, professor titular da Universidade Estadual da Unicamp, atual diretor da Faculdade de Ciências Médicas e uma pessoa que teve uma carreira construída dentro da nossa universidade aqui de Campinas. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Legado com Propósito. Muito obrigado, Renata. Obrigado pelo convite, viu? É uma honra aqui estar presente aqui para conversar com vocês, viu? Muito obrigada, professor. Professor, vou começar perguntando um pouquinho sobre sua carreira dentro da Unicamp, né? Como que foi essa formação integral? Faculdade, mestrado, doutorado, todo um processo dentro de uma única universidade, foi isso mesmo? Foi. Eu fiz toda a minha carreira lá e as coisas elas vão ocorrendo, né? Você não programa, né? Acho que a maioria das pessoas é assim, você não programa. Mas eu tive, na época, meu pai era médico, eu resolvi fazer medicina também. Mas eu tive uma obsessão em entrar na Unicamp, eu não sei por que isso, assim, eu queria era a Unicamp, né? Eu fiz vários vestibulares, eu entrei em outras escolas, né? Mas eu queria a Unicamp. Eu entrei e a gente entra para fazer medicina, não tinha nenhuma outra expectativa, pretensão, nada. E aí eu não sabia nem o que era residência direito, né? E eu fui tomar conhecimento das coisas lá, né? E aí eu resolvi fiz residência em cirurgia, depois eu fiz coloproctologia, foram 4 anos, isso entrei em 1980 até 89 eu fiz a minha residência. Tá bom, vou sair e vou trabalhar, né? E eu conheci um professor lá que me influenciou muito, várias pessoas me influenciaram lá, mas uma pessoa que eu fiquei muito próximo, muito amigo, que era o Ricardo Góes. Acabei a residência, o Dr. Raul, o professor Leonardo eram os chefes, né, da área. Falei para eles, olha, eu queria acompanhar aqui mais um pouco, eu estou achando que eu não estou muito preparado para continuar a vida fora, eu poderia acompanhar aqui. Aí eu fiquei mais 4 anos lá, acompanhando assim, sem nenhum vínculo com a universidade. E o Ricardo Góes, que ficou um amigo meu, ele falou assim, Cláudio, vamos fazer mestrado. Porque você está aqui, você está estudando, você gosta de estudar, não sei o quê, acho que... E aí eu entrei na pós-graduação, fiz mestrado, fiz pós-graduação, eu fui contratado lá como médico assistente. E aí o professor Raul, que era o chefe da área, ele era chefe de departamento, ele conseguiu uma vaga para fazer um concurso lá no departamento de cirurgia. Eu fiz esse concurso, passei, e aí... Aí ficou lá, a coisa desenrolou. Então, assim, eu não sei, era uma coisa que me atraiu. Meu pai, ele é da região do interior, da região de Bauru. Ele fez faculdade no Rio e ele foi trabalhar, né, na região de Jaú, foi para os Estados Unidos e ele veio para Campinas porque tinha universidade aqui. Ele falou que os filhos ficarem próximos de um centro maior para a universidade. E a gente ficou, todo mundo mora em Campinas, né? Mas assim, não sei, eu sempre tive uma atração pela Unicamp, né? Influenciado pelo seu pai? Não. Não? Meu pai nunca teve nada com carreira acadêmica, nunca foi ligado à universidade, nada. Ele me influenciou muito na profissão, né? Da forma de condução, tudo. Mas não sei, a Unicamp, ela queria fazer faculdade lá, era isso. Faço, me formo, vou trabalhar, mas as coisas foram acontecendo, eu fui ficando e... E quantos anos o senhor já está lá? Eu entrei em 80, né? Nossa! São 46, 46 né? anos, de uma história. 46, desde a época da faculdade, são 46 anos. Uma história de muita formação, de muitas pessoas que passaram também junto com você, muitos colegas também juntos, né? E aí você vai se envolvendo com a questão acadêmica, você começa a gostar
produzir, né, cientificamente, participar de trabalhos, de estudos, etc. E você começa a entender o papel da universidade pública, assim como formadora de opinião, formadora de pessoas, de residentes, etc. E você começa a entender o papel que você tem dentro dessa estrutura, né? E isso vai te amarrando cada vez mais É viciante. É viciante, ficar lá exatamente, dentro. né? Então eu tenho uma carreira fora, né, na consultório, etc., que eu adoro também, que eu faço com o maior prazer, que eu me dedico muito. Mas o lado acadêmico da saúde pública, você vê o impacto que aquilo lá tem nas pessoas, faz muita diferença. É, né? O que te move. E a gente vê também, assim, o impacto de uma universidade pública que tem um nome, né, no Brasil, etc., a responsabilidade nossa que nós temos assim quando a gente vai para um evento para falar sobre alguma coisa, etc., porque efetivamente as pessoas escutam, né? E você tem que ter dar aquele aval de seriedade que a universidade tem. Você é um representante da universidade naquele momento lá. É isso que move a gente, né? É isso que a gente faz. Então, seu pai era médico, é médico? Ele faleceu. Ele era médico, ele era cirurgião. E né? Tem mais filhos médicos ou só você? Então, a minha esposa é médica, ela é minha colega de turma, a Constantina, né? Ela faz otorrino. Eu tenho 3 filhos, o mais velho fez medicina, o Gustavo, o Vitor fez administração, a Alice ela é jornalista. A minha sobrinha é médica, está fazendo residência na Unicamp. A minha nora é médica, então... Então, o legado da medicina não é só na vida acadêmica, é dentro da família também. Tem bastante. O pessoal tem bastante gente na família que é médico. Que é médico também. É bom. E Campinas, você falou que não é daqui da região. Você veio para cá para estudar ou você já tinha vindo? Não, eu morei minha vida inteira aqui, né? Porque meus pais vieram para cá e eu não nasci aqui, mas eu vim para cá bem jovem, então a minha vida inteira é em Campinas, né? Então eu me identifico com Campinas, né? É a cidade que eu Se alguém te pergunta não onde nasci, você é, mas não nasci, mas eu cresci aqui, sou campineiro, né? É isso aí, campineiro de coração, né? E eu brinco que é Unicamper, né? Exatamente. Falando um pouquinho sobre formação de pessoas, né? Como que hoje, com todo o seu tempo de Unicamp, né, contando da época de estudante, ainda 46 anos aí já na carreira dentro de uma universidade, quais as principais diferenças hoje que você vê do aluno lá do passado para o aluno de hoje em dia de medicina? Mudou, assim, eu não sei exatamente por quê, né? Assim, eu acho que as gerações elas vão mudando, né, naturalmente, né? Isso, a gente tem que entender isso e saber que isso é um processo que é quase que natural, né? Não é nem pior nem melhor, é uma coisa que ocorre mesmo, né? Eu acho que existe assim eu acho que a internet tem uma influência muito grande do jeito que as pessoas veem as coisas hoje em dia, né? Isso influencia mais os jovens, menos os adultos, assim. Mas, obviamente, tu está falando assim, uma geração da minha idade, assim, de 60 anos, a gente tem que se entender como é que é isso. Mas, assim, para quem lida com aluno, muda bastante, né? Eles são mais imediatistas, eles querem resultados mais rápidos. Eu estava falando, eles são mais empreendedores de uma maneira geral, né? Então, eles vêm... Obviamente, nós temos aquele aluno que se envolve sempre muito com toda a parte assistencial, sempre vai ter isso, né? Mas a gente tem também um tipo de aluno que tem uma visão mais empreendedora, e isso é uma realidade nossa, né? Independente do ambiente que você está, né? Tá certo? Particularmente lá na Unicamp, houve uma mudança no ingresso dos alunos, com uma política de inclusão da universidade que tem um impacto muito grande, que eu sou muito favorável. Então, a gente hoje tem mais alunos de escolas públicas, tem mais alunos de cotas raciais. Então, a gente vê o que era a faculdade quando eu entrei,
basicamente eram brancos, de classe média, de escolas particulares. Hoje não, né? 50% dos alunos eles vêm de alguma política de inclusão na universidade. Isso muda muito o perfil e muda para melhor. A gente aprende muito, tem sido muito bom para a universidade como um todo. A faculdade lá, ela recebe, por exemplo, um número grande de... a universidade uma política de receber 50% de cotas públicas, 50% de livre concorrência, e ela atingiu isso daí. E é uma política de inclusão da universidade pública que eu acho que faz bastante diferença. Isso daí também mexe um pouco com a universidade, porque às vezes são alunos que eles precisam ter a universidade faz isso, de ter um apoio. São pessoas que vêm muito de fora, tem vestibular indígena, são pessoas que vêm de longe. Então, eles precisam ter um apoio para se estabelecerem na cidade. Inclusive emocional, né, professor? Todo tipo de apoio, né? Até a pessoa vem de fora, não conhece nada, tem que morar em algum local, tem um custo caro. Campinas não é uma cidade muito barata, né? Então, existe uma política da universidade, da Unicamp, com relação a isso, que eu acho que é uma política muito boa. Tudo isso mexe com o perfil do nosso aluno, né? Quando a gente fala da Faculdade de Ciências Médicas, a gente está falando dos alunos, claro, né? Mas o senhor falou aqui que é uma geração diferente da geração lá de 1980. Né? Os professores estão preparados para cuidar, treinar e preparar essa nova geração? Porque a gente escuta muita crítica, mas o quanto que eles estão preparados para essa geração nova? Existe uma renovação, né, do corpo docente, né? Eu acho que existe o entendimento que é necessário você ter um olhar diferenciado lá com relação aos docentes. Isso não é uma coisa assim que é automática, que é fácil, que ocorre naturalmente. Mas eu acho que, de uma maneira geral, o aluno ele se sente acolhido pela faculdade, pela universidade, né? Existem problemas, mas eu acho que, de uma maneira geral, existe uma perspectiva assim de você ter um acolhimento desses alunos e esses alunos entenderem isso, né? Aluno, ele não procura muito diretor. Então, outro dia tinha uma reunião lá com uma pessoa externa da faculdade, era um assunto administrativo que relacionava, e eu falei para ele falou assim, onde é que a gente pode se reunir? Eu falei, olha, vai lá na sala da diretoria, né? Ele brincando, né? Na época de colégio que a gente ia na sala do diretor era para coisa ruim, sempre era para alguma coisa ruim, né? Mas, assim, existe um entendimento, mesmo que seja assim, um pouco mais difícil, assim, um conflito geracional que existe, mas assim, eu acho que existe um entendimento de um olhar diferenciado para esses alunos que chegam na universidade hoje, na faculdade hoje, sem dúvida, né? Eu tenho filhas, né, nessa geração nova aí, e o que eu vejo, também concordo que são mais imediatistas e tudo mais, mas elas têm um olhar para o ser humano um pouco diferente também. Elas têm um olhar mais caridoso, um olhar mais de qualidade de vida. Né? Elas se preocupam em crescer profissionalmente, mas também se preocupam em ter lazer. Eu acho que isso é bom, é uma aula para a gente também, né? A gente tem uma tendência aqui a trabalhar muito, né? Médico tem uma tendência a trabalhar muito, né? E eu vi isso nos Estados Unidos, por exemplo, no Japão eu fui para o exterior, né? Nos Estados Unidos eu fui para um hospital que eles começavam a trabalhar muito cedo, 6 da manhã, mas eles eram extremamente organizados, produtivos, né? 3 da tarde acabava tudo, as atividades da rotina acabavam 3 da tarde, cada um ia fazer as coisas. Meu pai trabalhou nos Estados Unidos num período também que tinha um dia da semana lá, um período da semana que eles eram livres para fazer atividades particulares, né? Eu acho que isso vem um pouco, talvez, da cultura europeia, não sei, e a gente está incorporando isso aqui aos poucos. Acho que um pouco essa influência digital aí da internet, tudo, né? O mundo é acelerado demais, né? Então, isso que você fala, assim, deles buscarem um pouco de qualidade de vida, existe mesmo, né? Na geração mais nova, que é bom, né? Não é ruim, não. O que foi fundamental para a sua formação como médico e que hoje o senhor vê assim, isso não faz mais sentido? Existe alguma coisa? Não sei, acho que sem falar que não faz mais sentido, acho que não, né? Porque o
O que a gente vai aprendendo aí ao longo do tempo é você saber bem as limitações, né, que você tem. Eu acho assim que quando você é muito jovem, principalmente na época eu falava assim, a gente tem o residente de primeiro ano na cirurgia, o residente de segundo ano. O residente de segundo ano é o cara mais perigoso. Ele acha que sabe tudo. O professor não sabe nada, não sei o quê. A gente vai amadurecendo e vai aprendendo que tem as limitações e colocar essas limitações para o paciente, para as pessoas e tudo. Eu acho que é isso que muda. Não vou falar para você que tem alguma coisa que eu me arrependo de ter feito. Não, acho que não. O que mais mudou para mim assim, é a visão de saúde pública, né? Então, as pessoas falam do SUS, né? O SUS foi criado quando eu estava na residência, né, no final da década de 80. E o SUS hoje é um sistema muito bom. Sim. Tem os problemas deles, tem os problemas de financiamento, tem que aumentar financiamento. Mas é um sistema universal, né? Então, e existe atendimento de ótima qualidade no SUS em várias áreas. Eu entendo que a dificuldade é chegar nesses serviços Sim. bons, né? Mas assim, a minha mudança maior que eu vejo hoje na minha carreira é entender a importância do sistema público no Brasil hoje e como é que a gente integra desde uma atenção primária até um atendimento mais especializado, um acesso mais especializado. Esse é o grande desafio do Brasil hoje, né? Sim. Hoje a gente tem uma rede primária que tenta se estruturar, ela não é perfeita, mas a gente vê que ela vem melhorando. E é sempre a questão do recurso, do financiamento, né? Sim. Eu acho que o país tem condições de colocar mais recurso em sistema público, o país precisa disso, assim como precisa de educação, e faz toda a diferença. É uma política, né? Quando a gente pensa que 80% da população brasileira utiliza o SUS, né? E os 20% que têm acesso ao mercado privado, muitas vezes também utilizam o SUS. Né? Porque quando você fala em qualidade de algumas especialidades, o SUS é muito melhor do que no privado algumas vezes. Exatamente. Então, você não tem só 80% da população, você tem muito mais do que isso. Quando você vai no posto tomar uma vacina, você está Exato. usando o sistema público, Exato. né? Tá certo? Exato. Então, a gente precisa realmente... Eu sou super a favor, gosto muito, sou uma defensora, assim, e falando de saúde básica, né? Eu acho que a educação é super importante. Tirando um pouco do viés para a minha área de oncologia, é fundamental a gente treinar hábitos de vida saudáveis para que as pessoas tenham uma expectativa maior. Falar de prevenção, atividade física, alimentação, acho super importante. Concordo plenamente com o senhor. Quando a gente vai falar um pouquinho sobre as faculdades de medicina, Campinas é uma ilha de excelência, né? A gente tem algumas faculdades aqui dentro da região. A gente viu uma expansão muito grande na região metropolitana como um todo de faculdades de medicina. Essa volumetria, ela aumentou a possibilidade de acesso, mas um pouco me preocupa é a qualidade. E das últimas avaliações que nós tivemos, nem todas tiveram uma qualidade aceitável, vamos dizer assim. Como que o senhor enxerga esse momento da medicina no Brasil, essa abertura de tantas faculdades privadas? Exatamente o que você falou, ela possibilita o acesso, né? Mas isso daí não é bom. O acesso por acesso não é bom, né? A gente tem, por exemplo, no Canadá, que nós temos um sistema de faculdades de medicina lá que é muito homogêneo, eles certificam as faculdades, todo mundo ensina de uma mesma forma. Eles têm um número de egressos compatível com o número de residências e eles fazem, vamos supor, nós estamos precisando de neurocirurgião. Então vamos abrir residência de neurocirurgião. Nós não estamos precisando de pediatra, vamos fechar a residência, por exemplo, é um exemplo. Sim. Então é super regulado, né? Aí o que acontece, né? Existia uma política de expansão das escolas sem critério, por motivos financeiros, para o empresário que quer ganhar dinheiro, que é um curso que tem apelo, que custa caro, e sem estrutura.
Isso daí eu acho que isso daí é quase que criminoso, né? Falar a verdade, né? Então não estou falando, não estou restringindo o acesso de nada. Por exemplo, nós estamos discutindo lá na Unicamp uma criação de uma faculdade de um curso de medicina em Piracicaba. Aí com esse monte de escola, por que vai fazer um curso de medicina em Piracicaba na Unicamp? Não, porque é um curso bom. Vai ser padrão curso... diferenciado. Não, vai ser um curso bom. A gente precisa de curso bom. Vai fazer curso sem critério, curso local, cidade pequena. Como é que você vai ter corpo docente? Você estava falando assim, como é que o corpo docente se adapta a essa situação? Como é que você vai ter corpo docente numa cidade pequena que não tem hospital? Você vai colocar o aluno para ir para um hospital público, X lá, o médico que trabalha naquele hospital vai ter que dar atenção para aquele aluno. Ele, sei lá se ele está querendo ensinar, muitas vezes quer, mas não sei qual que é a formação daquela pessoa lá, você vai por lá. Falta uma política, e isso daí não necessariamente aumenta a oferta de médico onde precisa. Exato. Esse é o problema. Então, vamos supor, a gente precisa colocar mais médico no interior. No norte, no nordeste. Faz uma política para ocupar aqueles espaços lá. Não isso. Então, concentra esses cursos novos nas regiões onde já tem bastante curso. Esses médicos vão ficar aqui. Sim. Não vão fazer residência, não vão ter uma especialização adequada. E começa a proliferar curso de especialização que não é residência. São cursos de qualidade duvidosa também, que geram dinheiro. Então, tudo isso é muito ruim. É muito ruim. Nós vamos ter uma quantidade de médicos muito grandes, uma formação técnica questionável. O aluno não tem culpa, porque o aluno acha que está fazendo um curso, ele não tem condição de avaliar se o curso tem qualidade ou não tem qualidade, ele vai fazer. Mas esses alunos, eles têm que entender onde é que eles estão entrando. Sim. Então, nós tivemos agora a avaliação nacional dos cursos, vocês viram o resultado que é, né? Catastrófico, não? Muito ruim. Muito ruim mesmo, né? E já era esperado isso, né? E me preocupa, porque são essas pessoas que vão cuidar da gente no futuro, talvez. Não sei, né? A gente fica pensando. Antigamente era era um fluxo comum, faculdade, residência, né? E uma especialização depois, né? Ou mestrado, doutorado, ou seja, era um fluxo. Hoje em dia, as pessoas fazem faculdade e ponto. Acham que são médicas e ponto, e não continuam estudando. Não, e a parte de formação da residência que é muito importante, né? Então você fala assim, olha, eu vou trabalhar em área básica, eu vou trabalhar em atenção primária. Você precisa ter residência, você precisa fazer residência de saúde da família. Sim. Você tem que fazer residência para trabalhar em saúde pública, em atenção primária. Em atenção primária. Nesse sentido. Eu vou fazer gestão. Tem residência em gestão. Eu vou fazer uma especialização cirúrgica. Tem que fazer. Então, hoje, a gente não consegue oferecer residência para cerca de 30% dos egressos, que é muito ruim. 70% não tem. E a gente vê isso lá na Unicamp, né? A demanda nos concursos de residência está cada vez maior lá na Unicamp, por causa do grande número de egressos que tem no Brasil hoje, e não acompanhou. Né? E o governo não fez assim, o Estado, né? Não estou falando do governo atual, o Estado não fez o papel dele, que era um acompanhamento da liberação das escolas. Assim. Aí você não pode abrir uma escola, entra com uma liminar, entra não sei o quê, e a escola fica atuando sob uma liminar durante um período. Agora, no ENAMED vai ser isso, né? Eles vão entrar com liminares para atuar. E a gente fica acompanhando isso. A gente vai acompanhar esse processo. E qual é a responsabilidade, né? O senhor falou assim, quando eu vou para algum evento representando a Unicamp, eu sou ouvido, né? Qual é a importância, né? Qual é o papel da instituição como a Unicamp na formação da medicina no Brasil? Bom, tem esse aspecto, assim, que vamos supor, assim, os docentes, os assistentes, né, que são convidados para falar em algum evento, etc., eles levam, né, essa chancela da Unicamp, da universidade. Né? Isso tem um peso, né, sem dúvida nenhuma. Né? E são pessoas que são bem preparadas, que normalmente são lideranças dentro das áreas dela. Isso daí tem um aspecto muito grande. Né?
Agora, a faculdade como um todo, ela não é só isso, né? Ela hoje tem 2 cursos, né? Tem o curso de fonoaudiologia e o curso de medicina, a Faculdade de Ciências Médicas, né? Tinha o curso de enfermagem, ele se separou, ele é um curso... existe uma proposta da universidade de ter mais um curso dentro da faculdade, que é o curso de fisioterapia, que a gente precisa. Uma proposta na universidade de criar um curso de medicina em Piracicaba. Então, hoje, a faculdade ela tem os 2 cursos, o curso de fonoaudiologia e o curso de medicina, tem mais ou menos próximo de 800 alunos de graduação. Mas, assim, Renata, pós-graduação tem mais aluno. Tem mais aluno de pós-graduação do que de graduação. Estão fazendo mestrado e doutorado estrito sensu, né? Aí nós temos um número grande de residentes. Nós temos mais de 30 programas de residência médica, né? Nós temos aí 260 docentes. Tem um número de funcionários. É uma escola grande. É uma cidade. Então, é uma escola muito grande. Então, que forma a gente a nível de graduação, forma na pós-graduação na residência, forma pós-graduação estrito sensu, doutorado, mestrado. Então, tem uma formação importante. Isso daí tudo tem um impacto, né? Então, a faculdade ela tem a obrigação assim, de manter um nível na pesquisa, na extensão, tem muitas atividades de extensão, né? Então, em pesquisa, extensão, na graduação, na pós-graduação, e a faculdade ela tem um corpo docente, tem um corpo técnico, tem um corpo de funcionários que possibilita isso. Uma pessoa está falando, Cláudio, está acabando sua gestão lá na diretoria, como é que foi, não sei o quê. Eu falei, olha, não dá muito trabalho, você trabalha muito, mas assim, tem uma estrutura técnica por trás brilhante que te ajuda muito a fazer as coisas, né? Então, não fica pesado como as pessoas imaginam que é, né? E essa estrutura que possibilita que você tenha esse número grande de alunos. E tem mesmo, né? Tem mais de quase 3 mil alunos. Circulante, né? Circulando lá. Que é isso. Isso é o que isso o corpo da faculdade lá. Professor, junho está chegando. E aí, qual o próximo passo? As pessoas me perguntam, né? Eu não fui uma pessoa voltada para a gestão lá. Até recentemente, eu fiz toda a minha carreira na assistência, no ensino lá. Eu fui convidado para ser chefe de departamento da cirurgia. Foi o primeiro cargo. Depois eu fui coordenador do Gacentro, que é uma unidade assistencial. E aí o professor Zeferino me convidou para ser vice-diretor da faculdade e depois diretor, né? Então, assim, na verdade, a minha atividade como gestor é curta na universidade, né? Minha carreira sempre foi voltada para ensino e assim. Em junho acaba, eu volto para o grupo de coloproctologia lá. Eu tive que me afastar muito das atividades da coloproctologia. E eu vou voltar e vou voltar contente também, porque é uma área que eu gosto, que eu sempre fiz, e é o que eu vou continuar fazendo, né? Em toda a sua fala, eu percebi que a assistência ela faz parte de você. A assistência ela nunca deixou de existir. Porque a gente vê muita gente que vai para a área de gestão e tudo, e a assistência fica esquecida. Mas isso é a essência de um médico, a assistência, o cuidar de alguém? É o cuidar, mas assim, tem formas diferentes de cuidar, né? Quando eu estava assumindo lá, quando a gente estava assumindo a posse lá, o Zeferino como diretor, eu como vice-diretor, né? A vice-diretora de Botucatu estava presente, eu perguntei para ela, como é que é ser vice-diretora, né? Porque eu ia ser vice-diretor, né? Ela falou, Cláudio, é uma forma diferente de assistência. Ela falou, uma forma diferente de prestar assistência, você vai entender isso. E é isso mesmo, né? Mas aquela coisa do dia a dia, de você estar lá com o paciente, passando visita. Hoje eu passei visita de manhã lá no hospital com os residentes. A gente faz... Quando eu diminui muito meu ritmo cirúrgico no hospital, mas eu vou operar ainda, eu gosto de operar. Isso é o que eu mais gosto de fazer mesmo, né? Tá certo?
E se a gente consegue interferir nisso de alguma forma através da gestão, isso tem uma importância também. Sim. Né? Mas, assim, as pessoas falam, o que você vai voltar a fazer? Eu vou voltar a fazer o que eu sempre fiz lá. A maior parte da minha carreira foi isso, e eu volto contente, satisfeito com o que eu fiz até hoje lá. Eu tive uma oportunidade espetacular que está à frente da escola, na direção, influenciar em muita coisa. Mas é um ciclo que encerra, e eu volto para o grupo de coloproctologia, para o departamento de cirurgia lá, E tá tudo bem. muito contente, está tudo certo. Quando a gente fala assim de uma carreira brilhante como a sua, né, como médico, como gestor e tudo mais, como professor principalmente, eu acho que isso também, formar pessoas é um legado incrível. O que você nunca abriu mão? Qual foi o valor que você nunca abriu mão na sua vida? É honestidade, né? Falar o que você pensa, deixar claro para as pessoas o que você pensa. Eu acho que isso é um valor inegociável, né? Ser honesto com todo mundo, né? Ser honesto com o seu aluno, ser honesto com o seu superior, ser honesto com o paciente que está lá no hospital. Eu acho que isso eu sempre pautei sobre isso. Quer dizer, as pessoas... Na gestão agora você tem que se posicionar em algumas questões, né? Mas eu falo para as pessoas, isso daqui que eu estou falando é o que é. Se você quiser acreditar que vai dar certo? Não, se você quiser acreditar no que eu estou falando, mas o que eu estou falando é o que é, o que eu penso, do jeito que eu acho que deve se agir, etc. Eu acho que isso é uma coisa assim que eu nunca abri mão, assim, que eu sempre segui, né? E as pessoas te conhecem ao longo do ano, lá dos anos que você está lá dentro, e sabe como é que você age, como é que você... Então, isso é um valor assim que eu nunca abri mão, sem dúvida nenhuma. E o que você vai deixar de legado nessa sua fase de diretor? Bom, a gente fez bastante coisa lá, né? Assim, a gente fez uma reforma curricular bastante importante lá, que eu acho que a gente fez uma adequação curricular muito grande, uma adequação mais voltada agora para o tempo mais atual, né? Sem dúvida nenhuma nós fizemos isso. Nós fizemos um programa lá de preceptores residentes, eles podem ficar 1 ano como preceptores. Isso ajuda na formação deles. Nós tivemos um apoio muito grande da reitoria para isso. Nós investimos... Eles ficam como fellow ou não? Como se fosse um fellow, mas eles têm uma bolsa, eles compram um programa de 20 horas, eles ficam como tutores, tanto de aluno como de residente, e eles participam, né? Eles saem daquela condição de residente, e passa para uma condição intermediária. Sim. Mas não são jogados no mercado, né? Eu acho que dá a condição deles ainda manterem um vínculo. Vamos seria uma fase de adaptação entre ele acabar a residência e trabalhar, e ele fica mais um pouco, ele complementa a formação dele. Ele começa a ter uma experiência de ensino, de responsabilidade no ensinar, né? E isso é um programa que deu muito certo lá. E outras coisas, nós investimos bastante em infraestrutura, no ensino, em avaliação, investimos em capacitação do corpo docente, várias coisas lá que tiveram impacto, eu acho que na faculdade. Na faculdade. Sim. A gente está chegando já um pouquinho para o fim, mas eu que tinha uma pergunta. Quando os seus alunos daqui a 20 anos estiverem sentados aqui, falando de legado com propósito, o que você gostaria que eles falassem? Nossa, isso eu aprendi com o professor Coy. Eu acho que a responsabilidade, assim, como médico, de você sempre se dedicar ao máximo pro próximo, né? E você tem uma responsabilidade, entender a limitação, não ir além do que você é capaz, porque isso daí pode não achar que é ruim pedir uma ajuda, pedir um conselho, falar para o paciente, olha, está muito difícil, eu vou pedir uma ajuda de um colega aqui, porque ele tem uma experiência, isso é muito bom. O paciente se sente muito... A humildade é bom também, né? E o paciente, ele se sente acolhido, ele sabe que você não está fazendo alguma coisa
E você sabe que na oncologia, né, Renato, assim, a decisão nunca deve ser de uma pessoa só. Então, eu acho que o que as pessoas devem saber é isso, é trabalhar com uma multidisciplinaridade, entender e respeitar todas as pessoas que estão envolvidas, os cuidados que as pessoas estão envolvidas naquela questão daquele paciente. E às vezes são casos muito difíceis mesmo, mas que você precisa ter isso. E eu falo, ontem no consultório tive um caso assim, e eu falei para a pessoa, olha, o seu caso não é comum, a gente precisa ter eu vou conversar com mais 2 ou 3 pessoas sobre isso, vou te dar um retorno depois. Eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas, se elas entenderem isso, é muito bom. Sim. Que é muito importante, Professor, a gente está chegando ao fim, né? Falar de formação de pessoas, falar de como a Unicamp influencia a medicina do Brasil, acho que isso é importante também. Foi uma honra receber você aqui e queria deixar esse espaço para o senhor deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo. Bom, obrigado, Renata, aí pela oportunidade, viu? Fico também bastante honrado de estar aqui hoje com vocês. Eu queria agradecer muito, viu, esse espaço. E assim, eu falo assim, a universidade pública hoje ela tem sofrido alguns questionamentos, né, bastante importantes aí pela questão política que nós estamos vivendo. Mas assim, eu estou falando assim, o ensino público ele tem qualidade, ele deve ser valorizado, né? Não estou falando que as escolas privadas também são importantes. Meu filho fez medicina na PUC, uma escola excelente. Mas vou falar assim, a gente tem que valorizar o público de uma maneira geral, o ensino público de uma maneira geral, né? Desde do ensino fundamental. E a gente tem que trabalhar para isso, para ter um público, serviços públicos cada vez melhores no país, né? Porque o país merece, ele é carente em muitas coisas, uma população que precisa disso, e a gente tem que trabalhar para fortalecer isso. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por ter aceito esse convite. Tá bom. Obrigada, professor. Eu que agradeço, obrigado. Falar de formação médica é fundamental e trazer toda a experiência do professor Coy aqui para esse propósito que a gente tem, que é o legado com propósito, foi uma honra muito grande. Formar médicos é mais do que ensinar técnica, é transmitir responsabilidade. Neste espaço, você vai ouvir conversas com quem fez da medicina um compromisso com o futuro. Legado com propósito, um podcast do Grupo Sonho.